eu te dou graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Liberamos teu poder nessa reunião ainda mais, Jesus. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh, eu preciso, Mestre, eu preciso de um milagre. Isso, as crianças podem ir para o link. Transforma a minha vida. Faz tempo que eu não vejo Deus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu, você vai ouvir esta noite. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Diga ele, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Cante, muda minha história, ressuscita Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me faça um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Levanta tuas mãos e declare: Tu és a própria vida, Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz,
as tuas mãos com fé. Cante essa canção com fé. Remove a minha pedra. Ele é poderoso. Me chama pelo nome. Este era Jesus. Minha história. Este é Jesus. Ressuscita os meus sonhos. Este é Jesus. Transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora. Toca pelo teu poder, Senhor. Colocamos diante de ti, Senhor, os pedidos de orações. Senhor, tu conheces a necessidade das pessoas. Nós não conhecemos, mas tu conheces. Nós cremos, Senhor, que o Senhor não mudou e o Senhor continua operando maravilhas. Tu és o mesmo, Senhor, que ressuscitou Lázaro. O Senhor trouxe à existência aquilo que já não existia mais. Nós oramos, Deus, por cada pedido de oração e pela necessidade das pessoas. Repreendemos, Senhor, todo mal, toda amarra diabólica, tudo aquilo que é do diabo. Repreendemos espírito de morte. Damos uma palavra de ordem. Diabo, solta as vidas. Espíritos imundos, saiam em nome de Jesus. Enfermidades, fora em nome de Jesus. Nós declaramos uma noite do poder de Deus, do socorro de Deus. Senhor, toca cada vida que entrou aqui hoje à noite, Senhor. O Senhor sabe quem entrou aqui sofrendo. O Senhor sabe quem entrou aqui cansada, cansado. O Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Pela fé no teu nome que nós nos reunimos aqui, Senhor. Opera as tuas maravilhas, Senhor Jesus. Opera os teus sinais hoje à noite, Senhor. Tu és Deus de milagres, Senhor. Nós cremos, Senhor, como diz a tua palavra, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali tu te faz presente. Senhor, eu creio que tu estás aqui, Senhor. Começa a tocar, Deus, começa a operar, Deus. Começa a operar as tuas maravilhas, meu irmão, minha irmã. Receba de Deus aí. Jesus está no nosso meio. Receba o teu milagre pela fé, no nome dele. Tu és o Filho de Deus, Senhor. Pedro disse: tu és o autor da vida. Ah, Deus, tu és aquele que deu saúde perfeita para aquele coxo. Senhor, tu pode mudar a história. Muda histórias hoje à noite aqui. Meu irmão, minha irmã, quem sabe tu precisa de um agir de Deus, de um sobrenatural de Deus na tua vida. Nós declaramos o poder de Deus acontecendo agora. Receba aí pela fé. Receba o socorro de Cristo agora. Receba o teu milagre pela fé agora. Receba o teu milagre na tua família, na tua casa. Cristo visitando a tua casa agora. Cristo visitando a tua família agora. O Senhor operando as suas maravilhas e os seus sinais agora. Oh, meu irmão, minha irmã, receba pela fé, no nome dEle, no nome de Jesus. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus, é que nós oramos. A poder do teu nome, Senhor. Nós cremos, Senhor, pela fé. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele, este nome poderoso. Aleluia. Pode ser mais forte que é para ele. Aleluia. Aleluia. Amém. Dá um abraço quem está do teu lado e diga: Jesus está aqui com certeza. Amém. Você pode sentar, muito obrigado, que Deus abençoe. Que alegria que estamos juntos, muito obrigado, pastor Paulo. Tinha um tempo já, né, que a gente não vinha, né, ministrar, né? Nós estamos alegres no Senhor, amém? Tem alguém visitando hoje pela primeira vez? Tem visitante aí, não? A senhora ali, né, que Deus abençoe. Que legal, que bênção, que joia. Mês de janeiro, 15 de janeiro, pastor Paulo, amanhã eu estou de aniversário. 46 anos de idade. A cara é de 30, vocês não acham, não? Hã? Pastor Paulo disse que é mais ou menos. Irmã Eurica, a cara é de 30, não é, irmã Eurica? Me ajuda aí. 46 anos eu completo amanhã, né? E é uma alegria a gente poder estar junto aí. Recebe um abraço aí, pastor.
Mas que legal que estamos juntos, me sinto em casa em Novo Hamburgo. Nós estamos completando, dia 13 de fevereiro, 7 anos que estamos com a congregação de Esteio, trabalhando ali, pastor Rubens. 7 anos, passou rápido, né? Pastor Rubens, pastor Pedro, fizeram alguns grupos ali de crescimento na casa do David. Hoje o pastor David, pastor Rubens, pastor David, pastor Pedro, né? E nós estamos alegres no Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leandro, da cidade de Esteio. Estamos juntos, trabalhando com o pastor Paulo aí, com o pastor Isaías. E é bênção do Senhor, amém? Diga para quem está do teu lado: Deus vai falar contigo hoje à noite. Hebreus no capítulo 11. Eu quero trazer uma palavra de Deus. Eu estava orando hoje, quando o pastor convidou nós para estarmos juntos, não é? E eu vim te trazer uma palavra de fé e de esperança, amém? Uma coisa que eu aprendi: o evangelho, ele gera vida nas pessoas. Hebreus 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto. Diga para quem está do teu lado: não fica com medo, viu? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Diga de novo: não fica com medo, viu? Com a ira do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados todos. Pai querido, Pai de amor, nós nos humilhamos diante de Ti e te pedimos: Deus, fala conosco através da Tua palavra, no nome poderoso de Jesus, amém? Quero ministrar hoje um pouco sobre a fé. Esses dias eu atendi um jovem rapaz, um homem, pai de família, que alguns anos atrás esteve conosco na igreja, firme, e ele se desviou e me procurava, me ligou esses dias, depois de alguns anos, e conversando com ele, ministrando de novo fé no seu coração, ele me disse uma coisa: não, mas fé eu tenho bastante no meu coração. Com a vida destruída, desviado há alguns anos, abandonou tudo, e eu tive que dizer para ele: cara, tu não tem fé no teu coração. E eu disse para ele que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, o livro dos heróis da fé, dos patriarcas, no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 10, diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, e ele diz que o justo viverá por fé. O texto que nós lemos fala de um personagem muito importante para nós hoje, Moisés. E diz o texto que Moisés, eles tiveram algumas características importantes no início da caminhada. E o que me chama a atenção, diz que Moisés não se amedrontou e continuou firme. O que me parece hoje, as pessoas
estão amedrontadas, principalmente dentro da igreja. Você vê hoje que as pessoas estão perdendo aquela intrepidez que havia no início, devido aos desafios do dia a dia, os problemas, as lutas, as tribulações. Tivemos um ano muito difícil, e você percebe que as pessoas estão esfriando na fé. Você percebe que já não existe mais aquela alegria que havia antes, no passado, ao vir nos cultos, até mesmo nas atividades, dos eventos. Eu me lembro, por exemplo, do retiro que nós tínhamos na FENAC. Chegamos a quantas mil pessoas ali, pastor, nessa época? 8.000 pessoas. Carlos Anaconda e David Killer, eu estava lá. E hoje você percebe que a igreja, as pessoas estão tímidas, esfriando, com medo, desanimando, parando. E uma das características de Moisés é que eles permaneceram firmes. Ele abriu mão de algumas coisas. E eu quero te dizer, irmão, para continuar firme na fé, não adianta. Os teólogos não gostam muito dessa palavra, mas tem que pagar um preço. Diga para quem está do lado, tem que pagar um preço. A salvação você não precisa pagar nada. Jesus já pagou, derramando o sangue dele na cruz. Agora a fé, ela precisa ser desenvolvida. O pastor Paulo falou aqui sobre a oração. Ele falou aqui sobre a tentação de Jesus. E uma das coisas que Jesus ensinou aos discípulos foi a desenvolver um relacionamento com Deus. Você não vai conseguir ficar firme na fé se você não desenvolver um relacionamento com o Senhor. E ele falou da oração, do jejum. E eu creio que é importante nos dias de hoje nós buscarmos mais isso, uma vida de consagração ao Senhor. Você vai ver lá em Lucas ele dizendo para os discípulos: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. A minha natureza pecaminosa, a minha carne mortal, ela tem uma tendência a me afastar das coisas de Deus. Eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns. Quanta gente hoje aqui com todo esse calor. Isso é fé. Você poderia ter dito, quem tem ar-condicionado em casa, levanta a mão aí, vamos ver, quem tem ar-condicionado no quarto, vamos ver. Olha quanta gente, 90%. Você poderia ter dito, vou ligar o arzinho aqui e vou ficar em casa, né? Assistindo culto pela internet. Vocês vieram. Diga para quem está do teu lado, isso é fé. Mas você percebe que algumas pessoas caíram na zona de conforto e vão esfriando e abrindo margem para o maligno. E uma das coisas que o maligno sabe fazer é atuar na nossa natureza pecaminosa, na nossa natureza, na nossa carne. O apóstolo Paulo ele chega a dizer o seguinte: ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, quando ele vê, ele está fazendo. E o apóstolo Paulo, ele sempre trabalhou muito sobre se fortalecer na fé, sobre desenvolver uma vida de oração, para permanecer firme. Ele chega a dizer o seguinte: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E nós precisamos ligar o sinal de alerta, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E o que se percebe hoje, uma das coisas que o diabo tem feito é colocado timidez, dúvida e incredulidade no coração das pessoas. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Eu vou ler para vocês aqui. Versículo 4, olha o que diz. Eclesiastes 11, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca vai colher, e quem olha para as nuvens quem não vai plantar, semear, né? E o que olha para as nuvens nunca vai colher. Que interessante esse texto. Esse texto ele me encoraja a permanecer firme olhando para o Senhor. Você percebe que as pessoas estão tirando os olhos de Cristo
e automaticamente esfriando na fé. E esse texto ele está dizendo: quem somente observa o vento, quem olha a luta, quem olha o tamanho de um gigante, quem olha a dificuldade, nunca vai semear, não vai sair para plantar. Sabe o que eu estou com saudade nos dias de hoje? Daqueles crentes intrépidos e com fé. Às vezes tem que dar um passo de fé na tua vida espiritual, na tua vida profissional. Às vezes, não estou falando de loucura, estou falando de fé, mas fé é loucura, né? Você percebe que as pessoas observam, não, pastor, uma crise no país e tal, e tudo. Ela diz, eu não vou fazer isso, eu não vou. A pessoa com medo. Irmão, nós precisamos entender que nós servimos a um Deus vivo e poderoso, que morreu por nós na cruz, que ressuscitou Lázaro. Este Deus, ele já disse, tudo está pronto, está consumado. Eu quero te convidar a confiar mais em Deus. Eu penso que nos dias de hoje, você percebe que algumas pessoas não estão colhendo, porque estão com medo, olhando a força do vento. Diga para quem está, não fica com medo, Deus é maior. Diga aí. O nosso Deus, ele é maior que as nossas tribulações, é maior que os nossos desafios. Eu tenho saudade, tem um louvor que é marca registrada para mim. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. E o que diz? Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de quê? De caminhar. Agora é interessante, essa canção é um marco para mim, porque nós estamos vivendo os últimos dias vão vir tempos difíceis, vontade de parar, desânimo, medo, a pessoa perde a coragem. E você vai ver que Moisés, gente, ele viu o sobrenatural de Deus porque ele se posicionou. Você vai ver que Moisés, ele não teve medo, ele abriu mão dos manjares do rei, ele abriu mão de ser chamado de príncipe, de filho do rei, de filho de Faraó, porque ele sabia o Deus pelo qual ele servia. Ele viveu pela fé e não teve medo. Jesus, ele trabalhou com os discípulos, Marcos no capítulo 4, você vai ver que no meio da tempestade, você vai ver que Jesus estava no barco e os discípulos estavam com medo quando eles olharam a força do vento. E quando eles olharam a força do vento, eles chamaram Jesus apavorado e disseram para Jesus o seguinte: Senhor, tu não te importa, olha o que nós estamos passando. E Jesus disse para eles, levantou, repreendeu o vento e falou para eles: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Por que vocês estão com medo? Meu irmão, minha irmã, eu vim aqui hoje à noite te encorajar. Não fica com medo neste ano de 2019. Deus tem coisas grandes para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Nós servimos a um Deus poderoso que vai dar vitória. Eu já falava com uma pessoa, com um homem que não é crente, e eu comecei a falar para ele sobre Abraão. Ele estava falando sobre a questão de mudar a localidade. Tem muita gente mudando, abandonando o país. Eu tenho uma coisa comigo, eu creio que a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela está onde eu coloco a planta do meu pé. Eu creio que não é o local, não é o país. A bênção de Deus está onde eu coloco a planta do meu pé. Eu falei para ele de Abraão e o sobrinho dele, Ló. Na verdade, a bênção estava sobre Abraão. E Ló, ele não entendeu isso. E Abraão não tinha medo. Abraão diz para Ló: escolhe para que lado tu quer ir. Tinha o deserto de um lado e as campinas do Jordão, tudo bonito, uma terra bonita. E Ló olhou com os olhos naturais e foi. O que aconteceu? Perdeu tudo, perdeu inclusive a mulher.
E Abraão prosperou no deserto pela fé. E você vai ver que quem olha a força do vento não vai semear. E eu percebo que tem muitas pessoas que estão paradas com medo. A Bíblia diz que o medo produz tormento. O medo faz com que você deixe de caminhar pela fé. E nós não vamos ver as maravilhas de Deus se nós não andarmos pela fé. Você vai ver que Moisés, quando ele sai do Egito, queridos, ele para num beco chamado Pir-Hahirot. Tradução dessa palavra, beco sem saída. Diz que ele não tinha para onde ir, o mar, o exército de Faraó, e o povo com medo, apavorado. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, não fica com medo, levanta o teu cajado e manda o mar se abrir. Vida com Deus, querida, é você crer no sobrenatural de Deus. Vida com Deus é nós cremos que Deus, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua operando as suas maravilhas. Por isso que estamos aqui, para orar pela tua saúde, para orar pela tua família, pela fé no nome de Jesus. Tudo é pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele não se manifesta num ambiente que não tem fé. Deus, Ele se manifesta num ambiente de fé. Diz que Jesus, onde Ele fez menos milagres, foi na sua localidade, as pessoas não tinham mais fé. E o sobrenatural de Deus já não acontecia mais, não porque Deus não podia fazer, é porque a fé move a mão de Deus. Nós temos vários exemplos. Nós temos a mulher do fluxo de sangue, estou falando de Moisés. Nós tivemos o cego de Jericó. O cego de Jericó eu acho incrível. O cego de Jericó, ele é um exemplo de fé. Quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido muitas coisas. Eu fiquei pensando, se fosse eu. Mas ele ensina a gente aqui, no passo de fé, a pedir certo para o Senhor. Diz o texto que ele disse: mestre, que eu torne a ver. Ele pediu aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, mas ele entendeu que era Jesus. Ele entendeu que Jesus podia operar. Ele entendeu que Jesus podia fazer. E eu acho interessante esse texto aqui que diz: se você observar a força do vento, meu querido, você não vai dar passo de fé. Se você ficar com medo, com a dúvida, você não vai dar passo de fé, você não vai colher. Colhe quem dá passo de fé. Eu me lembro quando eu vim para Novo Hamburgo, não era esse salão? Já estava aqui na Tumeleiro, tinha começado, e antes da Tumeleiro teve outro. E são passos de fé que foi sendo dado. Eu aprendi uma coisa: o Evangelho é uma semente que frutifica. O Evangelho é uma semente que dá fruto. O Evangelho funciona. Não se questiona o Evangelho, porque o Evangelho já deu certo. Eu disse para esse meu amigo, digo: cara, o Evangelho já deu certo, meu amigo. Ah, mas comigo não funciona. Digo: não funciona porque tu está olhando com os olhos naturais. Tu está com medo. Tu não está sendo firme, tu não está perseverando. Eu falei para ele de Moisés. Eu falei para ele de Jesus, das maravilhas. Eu fui gerando fé no coração dele. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, esse mesmo Deus que operou anos atrás, no meio do Egito, através da vida de Moisés, quer operar sim nos dias de hoje. Quer te tocar, quer te curar, quer te libertar, quer operar maravilhas nesse ano de 2019. Você crê nisso? Pergunta para quem está do teu lado: como anda a tua fé? Interessante. Você vai ver Pedro. Diz que Pedro, quando o Senhor Jesus vem andando por sobre as águas, alguns disseram: é um fantasma. Ficaram com medo. O Senhor disse: não, sou eu. E Pedro disse: é tu, Senhor, deixa eu ir ter contigo. Diz que Pedro, Jesus disse: sou eu, Pedro, vem. Diz que Pedro começou a caminhar sobre as águas. Pedro começou a dar passos de fé. Mas no meio da caminhada, queridos, diz que ele olhou para a força do vento.
quando ele olhou para a força do vento e deixou de olhar para Jesus, ele deixou de frutificar na fé. Ele o quê? Afundou. Quando Pedro deixou de olhar para o Evangelho, quando Pedro deixou de olhar para Cristo, quando ele olhou a força do vento, quando ele teve medo, ele afundou. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, coragem. Deus é poderoso para agir em nossas vidas. Vamos sim pagar um preço de orar, de jejuar, de chorar na presença de Deus. E Deus vai operar maravilhas nas nossas vidas. Vamos nos manter avivados, aquecidos, cheios do Espírito Santo de Deus. Quando você olha para os heróis da fé, o que você vê? Eu gosto muito de Daniel. Daniel, num período difícil, diz que ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Ele se posicionou, ele decidiu, ele disse: não, eu não vou transgredir, eu vou permanecer firme. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa: permaneça firme no Senhor da tua vida. Você crê nisso? Daniel disse: eu não vou me contaminar, eu vou continuar confiando, eu vou continuar esperando. Eu sei que a minha hora vai chegar, eu sei que o meu milagre vai chegar. Então, queridos, eu quero te dizer, Deus quer nesta noite operar milagres aqui, e é pela fé no nome dele. Nós temos que crer. Pedro, na Porta Formosa, quando ele diz para o coxo: eu não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, te levanta aí, anda. E eu creio que esse Deus continua operando maravilhas aqui. Eu creio que esse Deus continua operando milagres. É pela fé. Eu estou orando por um amigo meu, 40 anos de idade, o Alex. Apareceu um tumor maligno no intestino. E normalmente, quando se fala sobre um tumor, sobre um câncer, logo a gente diz: puxa, que negócio triste, que negócio. Nós valorizamos mais as enfermidades do que o Deus pelo qual a gente serve. Eu fui visitar ele no Hospital Conceição, a esposa dele. Ele tem 3 filhinhos pequenos. Eu disse para ele: cara, eu quero te dizer uma coisa. Eu vim aqui pela fé num Deus vivo e poderoso, que pode te curar, que pode te dar saúde. Ele chegou no Hospital Conceição desenganado pelos médicos, e eu trouxe o nome dele para a igreja orar. Começamos a clamar, começamos a buscar no Senhor. Ele passou por um procedimento de cirurgia, perdeu 23 quilos, mas para a glória de Deus, o Senhor operou um milagre. O intestino dele voltou a funcionar, aquele tumor desapareceu por completo, e o poder de Deus se manifestou na vida dele. E é pela fé. É pela fé que as coisas acontecem. Não tem mistério, irmãos. O pastor Isaías, ele sempre diz uma coisa para mim. Ele disse: cara, eu quero te dizer uma coisa. Centraliza sempre as tuas pregações em Cristo. E ele diz: uma das coisas hoje que tem impedido as manifestações de Deus no meio do congregar e nos cultos de socorro, de milagre, de fé, é porque Cristo não tem sido o centro das pregações. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que esse mesmo Cristo que operou há anos atrás continua sim operando na vida de pessoas hoje, continua restaurando casamentos. Eu achei tão legal. Eu encontrei um homem hoje à tarde. Ele me procurou, pai de um garoto que joga com meu filho numa escolinha de futebol, mundano, perdido, o casamento deles destruído, ele é esquizofrênico. Um dia a esposa me liga na madrugada para mim e para minha esposa. Ele foi embora de casa, ela fugiu de casa.
Ele doido. E ela me disse: não dá mais, pastor, não dá mais, pastor. Ele enlouqueceu. Não tem mais jeito, pede para o teu Deus, pede para o teu Deus. Eu disse: eu vou pedir para o meu Deus. Quando eu vejo, ele me chamou no celular. Eu chamei ele, ministrei o amor de Deus. Comecei a falar das coisas espirituais. Aquilo foi gerando fé no coração dele. Ele mora em Viamão. Eu disse para ele: cara, tu vai procurar um pastor lá, o pastor Paulo Ganzer. Ele foi na igreja, procurou o pastor, e hoje eu encontrei esse homem. Uma coisa incrível, o evangelho é o poder de Deus. Ele veio e me deu um abraço chorando. Ele disse: cara, eu quero te agradecer. Eu estou curado, meu casamento foi restaurado. Eu encontrei o que eu precisava. Muitos remédios, muitos médicos, muitas internações. Absolutamente nada adiantava. Mas quando tu me falou de Jesus, aquilo gerou fé no meu coração. E eu quero te dizer para ti que eu estou curado. Minha mulher está me recebendo de volta na minha casa. Foi Deus quem operou o milagre. E este é Jesus, e isso tudo é pela fé. Amém? Eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, querido. Eu vim aqui hoje à noite orar contigo. Orar para que Ele te abençoe. Quem sabe você entrou aqui meio descrente mesmo. Pastor, eu não tenho mais fé. Pastor, eu esfriei na caminhada, eu parei, eu desanimei. Quem sabe você está assim. Eu quero orar contigo hoje à noite. Quem sabe você chegou aqui precisando de um sobrenatural de Deus. E você olha e parece que nada acontece. Eu quero orar contigo hoje à noite. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero te dizer que Cristo é o mesmo. Ele continua operando as suas maravilhas. Abra o teu coração para Ele agora. E sabe, você está no piloto automático, você perdeu a alegria da salvação. Quem sabe você está com medo no teu coração, você parou, a tua vida parou. Está tudo parado, parece que nada mais acontece. Eu quero orar para que o Senhor gere fé no teu coração, gere esperança. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Que o poder de Deus se manifeste na tua vida. Abre o teu coração pela fé. Diga para Ele: Senhor, Tu sabes como eu cheguei aqui. Eu quero fazer como Moisés. Moisés não ficou com medo, Moisés confiou. Fé é confiança, queridos. Fé é esperança, fé é certeza, fé é convicção. Abra o teu coração. É possível sim você ser curada dessa enfermidade que você tem há anos. É possível sim Deus restaurar o teu casamento, restaurar a tua família. Ele é o mesmo. Abra o teu coração. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu desafio? Qual é a tua dor? Qual é a tua luta? Quem olha para a força do vento nunca vai colher. Quem sabe você está olhando para o tamanho do gigante, você diz: não vai dar, pastor. Parece impossível, pastor, não vai dar, pastor, não vai acontecer, pastor. Comigo não funciona. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é pela fé. A fé move a mão de Deus. Funciona. O evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse: recebe pela fé o teu milagre. É pela fé. Recebe a tua cura. Abra o teu coração para Ele. Não fica com medo. Que o desânimo vai embora. Que o cansaço vai embora. Que o poder de Deus se manifeste na tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus, querido. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã. Abra o teu coração para Ele. É você e Deus agora.
Para Ele não há impossíveis. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem sabe você precisa pedir perdão para Ele e dizer: Senhor, eu perdi a fé na caminhada. Eu perdi a alegria, Senhor. Deixa Ele tomar o teu coração. Deixa Ele encher o teu coração de fé. Enquanto o pastor canta, você vai orar. Tudo é possível. É possível. Se podes crer. Pode acontecer, minha irmã. Tudo é possível. Deus sabe o que tu tem passado. Se podes crer. Fé. Fé move a mão de Deus. Vem só palavra viva. Diga: tudo é possível. Tudo é possível. Abra o teu coração e peça com fé. É uma cura. É restauração no casamento, na família, nas finanças. Diga: Senhor, é possível. Senhor, é possível. Eu creio. Eu creio. Tudo é possível. Se podes crer. Vamos colocar de pé. Quero chamar aqui na frente você que chegou aqui e precisa do sobrenatural de Deus na tua vida. Uma cura, um milagre na saúde, na família, nas finanças. Se você entrou aqui hoje precisando do sobrenatural de Deus, queria te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar contigo. Eu quero te abençoar. Venha pela fé. Venha pela fé, venha pela fé. Pode vir. A mão de Deus. Vem sua palavra. Pode vir, vem. Tudo é possível. Aleluia. Aleluia. Fé move a mão de Deus. Recebe o teu milagre. Vem sua palavra viva. Tudo é possível. Eu quero orar primeiro. Quem precisa de uma cura na saúde. Quem tem uma enfermidade aí precisa de oração. Você tem uma enfermidade. Aqui na frente. Vem aqui na frente, eu quero orar contigo. Aleluia. Que me traz cura. O Senhor quer te curar. És o Senhor, aleluia. Que me sara. Venha, venha. Tu prometeste, tu vais fazer, Venha. Jesus. Quero orar pela tua saúde.
Venha, bem aqui na frente, pode vir. Pode vir. É pela fé, queridos. É pela fé. Toca com teu poder, Jesus. Toca, Deus. Toca, Deus. Toca. Cura as enfermidades, Deus. O Senhor te toca. O Senhor te cura. Repreendemos pela fé no nome dEle. Repreendemos toda sorte de enfermidade. Tomamos autoridade. Ser curado agora. Ser livre. Ser livre. Todo espírito de enfermidade fora da tua vida agora. Recebe a tua cura. Recebe o teu milagre. Pela fé no nome dEle. Tomamos autoridade, Senhor, contra os espíritos, contra a depressão, toda doença. Fora! Fora! Toca com o teu poder. Cura, cura, cura. Cura, Senhor. Cura, Deus. Cura, Deus. Repreendemos o caroço. Repreendemos o mioma. Declaramos o poder de Deus nesse ambiente. Toda resistência maligna sai agora. Sai agora. Diabo, fora. Fora. Fora em nome de Jesus. Que caiam. Cura os enfermos, Deus. Eu sou Deus. Que caiam as cadeias, Senhor. Cai agora. Toda resistência diabólica. Em nome de Jesus, vai embora. Tomamos autoridade contra toda resistência, Senhor, do maligno. Oh, Senhor, repreendemos agora, Senhor. Toda resistência do diabo vai embora. Senhor, toca com o teu poder, Deus. Opera os teus sinais, Jesus. Tu não mudou, tu és o mesmo que estava no barco com os discípulos. Senhor, em teu nome, pela fé, opera os teus sinais em nome de Jesus. Ser curada. Ser curada em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. O Senhor te toca. O Senhor abençoa a tua vida financeira. O Senhor abençoa a tua casa, abençoa a tua família. Pela fé no nome dEle. O Senhor é poderoso para restaurar o teu lar. O carcereiro diz: o que é que eu preciso fazer? Crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa, minha irmã, meu irmão. O plano divino de Deus, pela fé, restaurar o teu casamento, restaurar a tua casa, trazer o teu filho, trazer o teu marido, tua esposa. O plano divino de Deus é te abençoar, ser abençoado em nome de Jesus. Nós te abençoamos. Declara o poder de Deus. A tua vida profissional. Quem sabe há anos a tua vida profissional. Quem está com a vida profissional trancada? Ah, pastor, minhas finanças, minha empresa. Levanta a tua mão aí. Te abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Não olha para a força do vento. Olha para o Deus pelo qual tu serve. E neste ano de 2019 tu vai colher os frutos. Dá passo de fé e Deus vai te abençoar. Você que está com um problema financeiro, dá passo de fé. Ele vai te abençoar. Ele vai mudar a tua história. Você que parou, você que está cansado, você que está desanimado, recebe o teu renovo. Que o desânimo, o medo, o cansaço, fora em nome de Jesus. Oh, diga tudo aquilo que quer me fazer parar, fora em nome de Jesus. Eu quero continuar como Moisés, Deus. Eu quero continuar dando passos de fé. Que o desânimo vai embora,
que a angústia, a tristeza vai embora. Tudo que é maligno fora em nome de Jesus. O Senhor te renova hoje à noite. O Senhor te fortalece. Você que chegou desanimada, pastor, estou desanimada. O Senhor te fortalece as tuas forças. O Senhor renova a tua fé hoje à noite. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser livre desse desânimo, se cansaço, essa fadiga espiritual. Nós te abençoamos em nome de Jesus. O poder de Deus na tua vida, o poder de Deus na tua família, na tua casa, no nome poderoso dele. Aleluia. Queridos, nós queremos descer, orar com vocês, abençoar a tua vida. Eu quero te dizer que é pela fé, no nome de Jesus, que as coisas acontecem. Tenha fé em Deus. Creia que Ele pode operar. Creia que Ele pode te curar. Vem para oração, vem para o jejum, vem chorar na presença de Deus. E você vai ver as portas do céu se abrindo a teu favor. Deus vai operar as maravilhas na tua vida, na tua casa. Venha nessa semana de jejum e de oração, pela fé, e você vai ver as coisas acontecer na tua vida. Amém? Nós vamos descer e orar junto com os pastores, abençoar a tua vida. Sábado nós temos culto, sexta-feira à tarde. Quem pode estar junto é bem-vindo. E sábado à noite estaremos aqui às 20 horas. Tá certo? Feche seus olhos aqui na frente. Nós temos dito que todo o mês de janeiro, nas terças, nós vamos ungir com óleo. Então todo aquele que quer oração, com unção, com óleo, pode vir aqui na frente. Ainda nós vamos estar orando e ungindo com óleo a tua vida nesta noite. Feche teus olhos e recebe agora. Recebe agora. Deus continua agindo aqui. Creio que tu és a cura. Canta. Que